Fala, nação atleticana, eu imagino que esteja tudo péssimo com vocês, o meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano, e no vídeo desse domingo nós vamos falar da derrota do Atlético Paranaense pro Atlético Mineiro, que confirmou o rebaixamento do Furacão no Campeonato Brasileiro, então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Atlético Mineiro 1, Atlético Paranaense 0. Tô gravando esse vídeo rapidinho depois da partida, sem ouvir coletiva, enfim, sem fazer grandes pesquisas, nem elaborar grandes roteiros, na esperança de que esse vídeo possa encontrar aqueles torcedores que se engajaram emocionalmente com tudo que aconteceu nessa temporada e que nesse momento precisam de uma palavra de conforto, tá? Porque o Atlético mais uma vez decepcionou o seu torcedor, né? Em 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, onde jogaria 2 dentro de casa e precisaria de uma vitória para se garantir matematicamente na Série A do Brasileirão, o clube conseguiu acumular 2 derrotas e um empate. E aí, nesse domingo, lá em Belo Horizonte, mais uma vez, o Atlético não somente foi derrotado, como me parece que foi derrotado sem sequer tentar vencer. E que tudo o que aconteceu esse ano sirva para afastar uma série de mitos que envolvem o futebol brasileiro, não somente o Atlético. Mas para começar falando um pouquinho de campo e bola, o mito que me irrita mais, que o jogar defensivamente te aproxima da vitória, que o jogar por uma bola é uma atitude, um modelo de jogo aceitável, onde você entrega a bola para o adversário, como o Atlético fez mais uma vez, e torce para que ele não consiga romper a sua barreira defensiva. Muitas vezes, inclusive, como fez o Atlético do Lúcio Gonzalez em todas essas partidas, sem sequer se preocupar em como é que eu vou articular alguma coisa, como é que eu vou contra-atacar, como é que eu vou levar perigo para o goleiro adversário, como é que eu vou tentar efetivamente conquistar uma vitória a partir desse modelo de jogo defensivo. E outras coisas que me incomodam, né? Encher o time de volantes, como a gente viu hoje no primeiro tempo. Eric e Filipinho, 2 volantes que são exclusivamente defensivos. E mais o Fernandinho, lógico, jogando baleado, talvez por isso a presença de 2 volantes para protegê-lo. Mas o Atlético precisava ter mais alguma alternativa do que fazer com a bola, não podia ser só aquilo. Outra coisa, no segundo tempo, eu sei que eu tô me atropelando hoje, gente, mas hoje é assim mesmo, é sem roteiro, trazendo ideias. No segundo tempo, enchendo o time de atacantes, na esperança de que alguém articulasse alguma coisa. Foi colocar o primeiro meio-campista, o primeiro meio-articulador, o João Cruz, aos 87 minutos. Bruno Zapelli, com o Atlético precisando da vitória, não saiu do banco, sendo que foi o Zapelli que encontrou o Eric na partida do último meio de semana, no gol que poderia ter dado, ou garantido a permanência do Atlético na Série A se a gente tivesse conseguido defender aquela vitória. Então, toda uma série de coisas que a gente vê se repetir ano após ano, treinador após treinador, especialmente quando a gente tem a presença de um técnico do futebol brasileiro, um técnico brasileiro desses mais antigos, que nem é o caso do Atlético, né? O Atlético é um caso muito particular, tem um treinador novo, estrangeiro, mas que funciona como uma espécie de reflexo do diretor técnico de futebol, esse sim, um técnico das antigas do Brasil. E acho que a gente tem que destacar muita coisa, tem que destacar a disposição, o sacrifício feito pelo Fernandinho para entrar em campo nessa partida decisiva, mesmo que fisicamente, nitidamente, ele não tivesse as melhores condições, na comparação com a ausência ou o início do Licão no banco de reservas, por conta da eminência de uma lesão. Ou seja, o risco de sofrer uma lesão foi suficiente para afastar o Nicão do jogo, enquanto o Fernandinho arriscou talvez perder todo o trabalho que ele fez de recuperação para voltar a campo para poder ajudar o Atlético. Isso é uma coisa que reforça muito os 2 tipos de lideranças que esse grupo tem. Tem um líder como o Fernandinho, que é um líder extremamente competitivo, um líder que é competente dentro de campo, alguém que pensa no melhor do grupo, e a gente tem uma série de outros líderes dentro do elenco do Atlético que já deveriam ter deixado o clube há muito tempo, que estão aí se escorando no CT do Caju, e não é de hoje. Né? A gente tem uma diretoria que se omitiu durante toda a temporada, tá? Do presidente Mário Celso Petralha, passando pelos seus aliados políticos de longa data, passando pelo diretor de futebol, Paulo Autuori, e que no momento de crise teve a pachorra, teve a audácia, teve a coragem e a cara de pau de lançar uma campanha que incluía a frase "não fuja da sua responsabilidade", se referindo ao torcedor, sendo que absolutamente todos eles se omitiram durante o ano todo.
O Petralha com problemas de saúde sérios, não conseguindo comandar o clube, nem assim, entre aspas, largou o osso ou delegou decisões importantes para pessoas que lá dentro estivessem. O Atlético sempre ficou muito amarrado na dependência de decisões de uma pessoa que não tem mais condições de saúde para ficar tomando decisões importantes o tempo todo. Né? A gente tem no Márcio Lara, por exemplo, alguém que assumiu o departamento de futebol no momento em que o Atlético se desfez do Alexandre Matos, que foi o grande responsável pelas contratações de início de temporada, em que em nenhum momento deu a cara, sempre se escondeu atrás do cargo de diretor de finanças, embora todo mundo saiba que na ausência do Petralha é ele quem toma as decisões e é ele que toma a frente de muita coisa. Então se omitiu também o seu Paulo Autuori, que depois de anunciado não concedeu uma entrevista coletiva, foi conceder muito tempo depois, e foi aquela tragédia que a gente conseguiu acompanhar com uma série de ideias e conceitos importantes para o funcionamento do clube, mas que não refletiam o momento de crise técnica que o Atlético vivia naquele momento, sem resultados dentro de campo, passando por uma crise complicada. O torcedor merecia uma explicação e merecia poder perceber no seu representante, né, no seu diretor, um maior senso de urgência, um maior senso de responsabilidade de tirar o clube daquela situação. E pelo contrário, o que a gente viu na sequência foi mais uma vez o Atlético demitindo um treinador no meio do trabalho. Naquela ocasião o Martim Varim já era o quarto técnico do Atlético no ano, para contratar mais um técnico inexperiente, o milionésimo técnico inexperiente que o Paulo Autuori tenta fazer lançar a carreira e não consegue, especialmente no Atlético. Tá, e aqui fica o meu registro, a minha ressalva, para ser mais preciso, em relação ao Alberto Valentim. Porque o Alberto Valentim, com todos os problemas que ele tinha, né, com todas as críticas que eu tinha ao trabalho que ele fez no Atlético, o Alberto era um cara que tinha uma carreira de treinador. Já tinha trabalhado fora do Brasil, já tinha trabalhado em outros grandes clubes, então gostando ou não gostando do Alberto, ele pelo menos era técnico de futebol, o que a grande maioria dos outros que o Lúcio tentou lançar, que o Autuori tentou lançar, inclusive o Lúcio, não são. O Lúcio tinha um trabalho na carreira onde ele conseguiu rebaixar um Ceará já muito bem encaminhado para o rebaixamento, como eu disse no momento em que ele foi contratado. Mas um Lúcio que se mostrou uma espécie de reflexo, de fantoche do Paulo Autuori. O modelo de jogo extremamente defensivo, despreocupado com outras fases do jogo, né? Como o Atlético chegaria no campo de ataque, como atacaria quando tem a bola. Um jogo excessivamente defensivo que tem muito a ver com a presença do Paulo Autuori, que todo mundo sabe disso. Né? Outra situação que vale a gente destacar, Mikael. Mikael que foi o melhor em campo hoje, tá? Mesmo com o Atlético Mineiro vencendo, para mim foi o melhor em campo das duas equipes. E foi, junto com o Fernandinho, um dos únicos que efetivamente tentou evitar o rebaixamento do Atlético. Um dos únicos que talvez tenha o direito de voltar para Curitiba de cabeça erguida, né? E de repente seguir trabalhando no clube em 2025. A gente espera. Lógico que isso vale para o Mikael e também para o Fernandinho. Esse time vai precisar de lideranças e vai precisar de um goleiro do nível do Mikael. E isso fala muito também sobre a necessidade de você valorizar as categorias de base, uma coisa que o Atlético tem feito muito pouco. O pouco de espaço que a gente tem dado para jogadores, como o João Cruz, né, que surgiu esse ano bem. O Emerson, que conseguiu ajudar em alguns momentos, teve uma queda de rendimento muito grande na reta final. Mas tem meninos da base, Leonardo Derek, o Arthur Dias, zagueiro, tem Carlos Eduardo Biro, tem o Dudu. O Atlético precisa encontrar meios de explorar esse talento que a sua base produz e que não tem sido utilizado na equipe principal, para que a gente possa, ou para que a gente tenha que continuar vendo esse bando de perna de paus que estão aí, esse bando de jogadores comuns que estão aí, e que pela liderança, pela experiência, pelo tempo de casa, acabam tomando o lugar de gente mais talentosa que eles. Né? E aí a gente fala de novo de uma coisa que eu bati aqui o ano inteiro: o Atlético precisa urgentemente de uma mudança nas suas lideranças. E isso vale, lógico, para o elenco, onde jogadores como Madson, Thiago Heleno, Eric, Pablo, Nicão precisam ir embora porque as suas presenças têm sido negativas para o funcionamento da equipe. Basta a gente ver como o Pablo foi um empecilho para a titularidade do Vitor Roque no ano passado, na verdade de 2022, né? Ou sobre como o próprio Pablo foi um empecilho para a titularidade do Gonzalo Mastriani aqui no Atlético, mesmo no momento em que o Mastriani chegou metendo muitos e muitos gols. A forma como o Nicão
foi um impedimento para que o Atlético pudesse ter Julimar e Coelho juntos, mesmo em fases da temporada onde esses dois, Julimar e Coelho, eram nitidamente os dois extremos mais rentáveis, que estavam rendendo mais no elenco. Mas o Nicão tem um pedágio a ser pago pela história que tem no clube. Um Eric que em praticamente momento nenhum deixou a equipe titular, mesmo não jogando quase nada o ano todo. Né? O Thiago Heleno, eu vou moderar as críticas porque realmente pela falta de opções de zaga, talvez ele não devesse ter deixado a equipe titular. Mas é um cara que também já está ocupando um espaço que talvez não devesse mais ser dele. Talvez ele devesse ser o reserva, mas isso passa aí, lógico, pela contratação de outros jogadores. O fato é que todos esses jogadores precisam ser muito bem avaliados e dispensados. Olha, é muito legal, muito obrigado por tudo que vocês fizeram pelo clube, títulos, pela liderança de vocês em outros momentos positivos, mas nesse momento a gente precisa de um recomeço. E isso passa pela renovação das lideranças. Então, muito obrigado, até logo e, enfim, boa sorte. Isso passa também, lógico, pela comissão técnica. O Lúcio Gonzalez não tem a menor condição de ser treinador do Atlético Paranaense em 2025, muito menos agora depois desse rebaixamento que reduz o pouco clima que o Lúcio tinha com a torcida, que era baseado naquilo que ele construiu como jogador, a zero. Nesse momento, a torcida do Atlético Paranaense quer o Lúcio o mais longe possível do clube em qualquer circunstância. Tá, isso é culpa dele, que aceitou assumir esse desafio. Isso é culpa, eventualmente, de um Paulo Autuori, que foi responsável, direto ou indiretamente, por essa escolha. E isso é culpa principalmente da direção, tá? Porque a direção foi a principal responsável por tudo que a gente viu esse ano. Pelo encurtamento do elenco, porque eu não me esqueço que eu citei aqui, o Atlético contratou um zagueiro, o Matheus Gamarra, se desfez de 2, Pedro Henrique Kaká. O Atlético contratou um volante, que foi o Filipinho, se desfez de 2, o Hugo Moura e Alex Santana. O Atlético contratou um ponta, né, que foi o Romeu Benítez, mal deu oportunidade, se livrou. O Mastriani acabou não conseguindo se consolidar, muito pela concorrência com o Pablo, né, ainda que a concorrência fosse só no sentido daquilo que o Pablo representa. Então, um Atlético que precisa muito, muito, muito de mudanças. E isso vale também para o diretor técnico. O Paulo Autuori precisa ir embora imediatamente. O Paulo Autuori contribuiu de maneira direta para o rebaixamento dos dois principais clubes do estado do Paraná em 2024. Tá, o Curitiba e o Atlético foram rebaixados e os dois com uma participação decisiva do Paulo Autuori. Ele precisa ir embora. O Atlético Paranaense precisa de um diretor técnico de futebol que seja competente e que não traga consigo as restrições que traz o seu Paulo Autuori, que tenta lançar treinadores assim a esmo na esperança de que algum deles funcione. Então, gente, a verdade seja dita, o Atlético cai de maneira muito merecida. O Atlético se esforçou para cair. A diretoria conseguiu rebaixar o Atlético com a sua incompetência, com a sua lentidão, com a sua omissão ao decidir não contratar reforços na janela de meio de ano, mesmo que o clube tivesse dinheiro em caixa para fazer isso. Enfim, o Atlético cai com justiça, com merecimento, sem ter ninguém para quem apontar o dedo, a não ser para seus próprios fracassos. E sobre você que está me assistindo, você torcedor, eu espero que você esteja bem, né? Espero que você consiga relembrar que é somente futebol, mesmo que para nós que acompanhamos tão de perto não seja somente futebol, mas por enquanto acho que é importante que a gente finja que é. Eu espero que todo mundo consiga encontrar em amigos, em familiares, em, sei lá, esposa, filho, marido, né, se você for uma moça, conforto nesse momento, que ninguém cometa a besteira de entrar em confronto com outros torcedores de outros clubes, ou mesmo entre torcedores do Atlético, que ninguém vá depredar patrimônio público na rua, porque os prejudicados vão ser somente os cidadãos de Curitiba, né? Porque o elenco, os grandes responsáveis, os diretores não vão ser afetados por esses comportamentos, e que a gente saiba cobrar com muita assertividade a partir de agora uma mudança profunda nesse clube. Que esse pessoal que não soube entender o momento de ir embora, e isso vale para jogadores, vale para diretores contratados, como é o caso do seu Paulo Autuori, e vale para os diretores estatutários, né? Como é o caso do Petralha, como é o caso do Márcio Lara, como é o caso do Gaed, do José Lúcio Glombi, como é o caso do Agnaldo Coelho de Farias.
todo esse pessoal que está aí no Atlético há muitos e muitos anos e que não dá mostras de que tem nenhuma capacidade de coordenar um projeto de futebol coeso. Vão embora. Muito obrigado por aquilo que vocês fizeram de positivo para o clube. Acho que a gente não pode esquecer aquilo que o Petralha fez em relação à transformação do Atlético, mas esse é o momento de encerrar esse ciclo do Petralha, dos seus diretores e desses jogadores. E, gente, eu acho que era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense provavelmente na terça-feira no canal Palavra Atleticana. Acho que amanhã todo mundo vai estar com a cabeça muito cheia para enfrentar os assuntos difíceis que a gente vai ter daqui até o final do ano, daqui até o início da próxima temporada. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.